Cada vez mais, a humanidade reconhece que a natureza não é assunto apenas de alguns países. Os danos ambientais são de responsabilidade de todas as nações. Os males causados à Amazônia, por exemplo, afetam a saúde de toda a população e comprometem as futuras gerações. A atividade humana está causando, nos mecanismos que asseguram a vida na biosfera, está causando uma mudança que a natureza levaria milhões de anos para causar. E a gente está causando essas mudanças em 200 anos e não sabe o que é que pode acontecer. E do jeito que nós estamos indo no futuro, o mundo vai ser bem mais desagradável. Muito mais quente para uns, muito mais encharcado para outros. Vai ser um mundo muito mais poluído, muito mais sujo e muito mais doente. Como se vê, a proteção ao meio ambiente assume hoje um papel de destaque na comunidade internacional. A conferência realizada no Rio de Janeiro, a Eco 92, por exemplo, reuniu especialistas do mundo inteiro. Decisões e acordos importantes em defesa da natureza foram firmados a partir desse encontro. A proteção dos direitos humanos é outro assunto que será abordado no Conexão Mundo. Hoje, as violações contra os homens são consideradas crimes, segundo o moderno sistema jurídico dos tribunais da Europa e da América. Veja como as relações internacionais interferem nessa área. Apesar da aproximação entre os povos, os conflitos entre os países continuam. O século XX foi marcado pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, envolvendo quase todas as nações. A guerra é tema importante no estudo das relações internacionais. Para alguns especialistas, as próximas guerras não serão mais entre países, mas entre civilizações. A sociedade está tão interligada no processo de globalização que situações ocorridas na China, por exemplo, afetam imediatamente a nós, brasileiros. O problema de quem está do outro lado do mundo passa a ser também o nosso problema. O bem-estar da humanidade depende agora de cada um de nós. Assim, se você não é parte da solução, é parte do problema. Ninguém mais pode fechar os olhos aos acontecimentos mundiais. Uma nação pode até ser neutra em relação aos problemas internacionais, mas nunca omissa. Com a quinta maior população do planeta e sendo a 11ª economia mundial, o Brasil deve ocupar um papel de destaque no cenário internacional. Quanto maior for essa participação, maior é a responsabilidade de cada país. As decisões políticas e os planos executados por cada um afetam diretamente os outros. Quem não se lembra dessas imagens? O mundo foi pego de surpresa ao ver os ataques ao World Trade Center em Nova York. As Torres Gêmeas, o coração financeiro do mundo, em minutos foi ao chão. O Pentágono, núcleo da inteligência militar norte-americana, também foi alvo dos terroristas, quando tentaram atingir a Casa Branca, a sede do governo. Nenhum país está totalmente seguro enquanto a paz mundial estiver ameaçada. Aquele 11 de setembro dificilmente será esquecido. Ao vermos essas imagens, em tempo real, ficamos mais convencidos de que as distâncias físicas se estreitam, ao mesmo tempo em que aumenta a aproximação cultural entre os países. Assim, o terrorismo passa também a ser uma questão global. Servidores do governo federal e do Congresso precisam conhecer as principais linhas da política externa. É o que nos ensina o artigo 4º da Constituição Federal sobre os princípios fundamentais das relações do Brasil. São eles: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Os direitos e as garantias fundamentais são importantes para as relações internacionais. Graças às revoluções em países como a França, Estados Unidos e Rússia, foi estabelecida no mundo uma cultura de direitos em defesa da pessoa humana. Hoje, a violação a esses direitos é condenada pela comunidade internacional. No Brasil, o Congresso Nacional tem papel importante nesse processo.
qualquer tratado que o Brasil celebre com outras nações ou com organizações internacionais precisa da aprovação do Poder Legislativo. O artigo 49 da Constituição Federal é claro ao estabelecer as competências exclusivas do Congresso Nacional. São elas: resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem em território nacional ou nele permanecerem temporariamente. O Senado Federal, por outro lado, tem atribuições mais específicas. É o Senado que avalia e aprova nossos embaixadores e as autoridades das missões diplomáticas designadas para representar o Brasil lá fora. Também cabe ao Senado autorizar as operações externas de natureza financeira dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Câmara e o Senado Federal possuem comissões que são encarregadas de analisar os acordos internacionais do Brasil com outros países. Na Câmara, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional é formada por 43 deputados titulares e 43 suplentes. Já no Senado, a mesma comissão é composta por 19 membros titulares e 19 suplentes. Cada vez mais a projeção do Brasil no âmbito internacional, ela se fortalece e hoje o Ministério das Relações Exteriores, conjuntamente com o Congresso Nacional, ele executa uma política que nós podemos dizer que no Brasil temos muitas divergências, mas o país todo tem se unido ao longo do tempo em torno da política externa brasileira. Uma política externa independente e que tem procurado defender os interesses do Brasil, como está fazendo o presidente da República. O estudo das relações internacionais envolve conhecimentos de direito, economia, administração, história, filosofia, sociologia, antropologia, estatística e, sobretudo, de questões internacionais contemporâneas. Os primeiros cursos de relações internacionais surgiram na Europa e nos Estados Unidos na primeira metade do século XX. No Brasil, o primeiro curso foi criado na Universidade de Brasília, na década de 70. Hoje, a graduação em Relações Internacionais é oferecida por várias universidades em todo o país. Nas relações internacionais, uma das carreiras mais conhecidas é a de diplomata. É ele o legítimo representante do governo e da nação junto a outros países e organizações estrangeiras. Para ingressar na carreira, é preciso passar em concurso público, que é realizado pelo Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores. O primeiro concurso público estruturado para a carreira diplomática, para os então chamados adidos de legação, realizou-se há mais de 150 anos atrás. A entidade pioneira no Brasil nessa área de relações internacionais. E há algum tempo atrás, eu diria que os diplomatas podiam se sentir um pouco solitários até na discussão desses temas, que atraíam muito pouco a atenção da opinião pública no Brasil. Já não é mais o caso, desde algum tempo. Eu acho que hoje em dia os temas internacionais estão na pauta geral de discussões, são temas que interessam não só outras áreas de governo, mas também o Congresso Nacional e a sociedade de uma maneira ampla, a muitas organizações não governamentais e ao público em geral. Eu acho que isso é muito salutar. Isso, de fato, torna o trabalho da diplomacia um trabalho importante para o aprimoramento, eu diria, da nossa democracia, em primeiro lugar, e também facilita para os diplomatas, facilita o seu trabalho de apreensão, digamos, do interesse nacional, de definição do interesse nacional. Com a acirrada disputa de mercados, as grandes corporações multinacionais abriram espaço de trabalho para esses especialistas. Em um mundo cada vez mais integrado financeiramente, as empresas precisam de profissionais que as auxiliem a se integrar no sistema internacional. Outros organismos que estão cada vez mais de olho no profissional de relações internacionais são os do chamado terceiro setor, formado pelas organizações internacionais e não governamentais, como a ONU, OIT, OMC, Unesco e o Greenpeace. Que
mudanças marcaram as relações entre os países nas últimas décadas? Como os povos fazem para pôr em prática suas políticas internacionais? Você vai ver no próximo programa. Não perca e até lá!